todos. Acho que começando com o filho do Júlio, parece que eu enganei todo mundo direitinho, todo mundo está achando que eu sou gente boa aí, mas o Júlio esqueceu de falar as coisas mais importantes, porque ele é corintiano e eu sou santista, né? E aí nós temos questões escatológicas profundas, a necessidade da manifestação do reino. Aquele versículo apócrifo fala que errar é humano, mas permanecer no reino é corintiano. Então, prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente agradece a oportunidade. Obrigado, pastor Júlio, pastor Rubens Búzio. Quando a gente vai precisar aqui refletir um pouquinho sobre o reino, a teologia do reino, eu queria pedir a gentileza, isso é até uma questão teologicamente perigosa, um batista pedindo isso na igreja presbiteriana, um pouco de água. Podemos entrar em assuntos profundos aqui, né? Pois é, aí de repente a gente acaba. Mas antes de começarmos diretamente, só queria fazer uma pequena divulgação. A gente acabou de lançar Segredos da Liderança de Jesus, uma reflexão em vários textos específicos que falam sobre liderança a partir de uma teologia bíblica que foi lançada agora pela Transmundial. Isso foi filmado em Israel. Preparo, projeto, autenticidade, liderança pessoal, controvérsia, quer dizer, diferente do que a liderança corporativa muitas vezes ensina, e diferente de muito do que a gente ouve sobre liderança, há coisas muito particulares e específicas do jeito de Jesus agir que são refletidas e pensadas aqui. Então esse material está à disposição, como também uma série de reflexões exegéticas dos Salmos. E eu trouxe muito pouco, porque a gente ir de um lugar para o outro carregando as coisas assim não é tão tranquilo. Então, se vocês quiserem, vai estar à disposição aí na livraria. Bom, nosso objetivo é pensar sobre a teologia do reino de Deus. E quando a gente pensa sobre esse assunto, geralmente a nossa tendência é pensar em reino de Deus mais diretamente olhando a coisa já nos evangelhos, porque a gente vê a expressão aparecendo nos evangelhos com o anúncio da chegada do reino por João Batista, mas quando a gente começa a pensar sobre esse conceito, é necessário olhar o panorama da Escritura como um todo e observar qual que é a conexão, qual que é a lógica, para a gente construir uma proposta de missão e de reflexão teológica a partir de uma teologia bíblica que emerge com uma certa naturalidade do próprio texto. E nem sempre isso está tão claro assim. Então, quando a gente pensa sobre a questão do reino, a gente deve ir lá atrás para ver a coisa da perspectiva da própria criação. Quando o texto de Gênesis, logo no primeiro capítulo, vai falar sobre o assunto, vamos ver, como diz o texto, façamos o homem, né, o ser humano, nascer Adão, né, porque essa questão em Gênesis é um pouquinho complicada, porque a gente tem Adão, que é a palavra genérica, e a palavra Isha, homem e mulher, e aí tem ser humano e masculino e feminino diferenciado. Aqui nós temos a palavra geral, Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, grande mistério, porque é a nossa imagem conforme, as duas preposições são muito parecidas, parece não haver nenhuma diferença de intenção. Quando a gente pensa nesse conceito tão desenvolvido na teologia, famoso imago Dei, geralmente a gente vai lá para o pensamento sistemático e começa a dizer que a imagem de Deus no ser humano envolve inteligência, espiritualidade, uma série de coisas. No texto bíblico, o enfoque sobre o que é importante no conceito de imagem de Deus em Gênesis 1 é domínio. Domínio é a palavra fundamental. E, portanto, veja que o texto diz domine ele, porque a concordância vem com o Adão, o homem em si, o ser humano. E a importância dessa imagem de Deus dada, ligada, melhor dizendo, à realidade do que o ser humano é que ele deve dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem entre o chão,
ou seja, todas as criaturas. Qual que é a ideia aqui? A ideia que primeiro faz sentido no contexto do Antigo Oriente Próximo, quando se conheciam as monarquias, né, e aqueles indivíduos que tinham domínio. Então a discussão sobre o domínio era muito importante, e aparece a ideia como, já que no mundo antigo não tem separação entre mundo político e mundo religioso, né, o indivíduo que reina por uma espécie de direito divino e religioso. Então, nesse conceito, né, que implode até as monarquias problemáticas do mundo antigo, a ideia é que Deus é o grande Senhor que tem o domínio. O ser humano criado à imagem de Deus, e aqui nós temos vamos dizer, uma grande referência socioteológica no texto bíblico, porque no mundo antigo só podia dominar sobre alguma coisa quem fosse gente especial. E aqui a declaração de Gênesis é genérica, é o ser humano, quer dizer que não tem pessoas melhores do que as outras que tenham por direito a questão do domínio. O domínio tem a ver com uma missão, uma função dada ao ser humano, que, sendo a imagem de Deus, ele deve deixar o mundo de Deus sob esse domínio do Criador. É uma espécie de projeto de corregência, uma espécie de ideia de que o ser humano atua nessa condição meio que gerencial da criação, e o seu objetivo é fazer com que tudo esteja debaixo da realidade que envolve o domínio divino, porque uma vez que esse mundo esteja devidamente dominado, está tudo dominado no bom sentido da palavra, isso vai funcionar adequadamente. Por isso, essa ideia é muito importante. Por que isso é tão significativo? Porque na continuação da perspectiva do pensamento bíblico, quando a gente prossegue e estuda um pouco mais sobre a questão, nós vamos ver logo em seguida, no próprio livro de Gênesis, a ideia de que a ruptura do ser humano com Deus provoca um problema nesse projeto de corregência a partir do imago Dei. Por quê? Porque esse ser humano rompe com Deus, tem a sua ruptura na ocasião da queda do pecado, ele rompe com o próximo. Nós temos os nossos problemas sociais aí, com a ruptura entre Adão e Eva, e depois entre Caim e Abel. Nós temos a situação também na ruptura com a própria criação, né, já que agora o ambiente da criação divina se torna hostil e ameaçador, né? Nós temos aí a terra produzindo ervas daninhas e espinheiros, famosa expressão cardos e abrolhos, bom nome para uma dupla evangélica sertaneja, por exemplo, né? E eles então estão nessa situação de ruptura, e nesse espaço vazio, nessa dimensão onde acontece a queda, na dimensão sociológica, psicológica, o homem tem vergonha de si mesmo, no ambiente ecológico e também teológico, agora surge o que? Diversos dominadores do mundo, que são dominadores que, de certa forma, do ponto de vista da teologia de Gênesis, são subversivos em relação a Deus. Eles não têm esse direito de domínio autônomo e pedem para si mesmo uma espécie de direito divino, que não é o caso. Então, por isso, é muito interessante ver, já que se a gente quer entender o pano de fundo de boa parte do Antigo Testamento, é necessário olhar muito para o que acontece no Egito e na Mesopotâmia, desde a Suméria, Cádia, Babilônia Antiga, Síria, assim por diante. E aí nós vemos o Gênesis, por exemplo, falando, né, dessa dimensão. Você vê que a civilização de Caim se desenvolve a partir da cidade, do progresso autônomo ante Deus, e isso é piorado na Torre de Babel, quando a gente vê também essa dimensão de autonomia, e exatamente nesses ambientes é que vai surgir essa figura de sociedades legitimadas teologicamente por uma postura de ruptura e atitude subversiva em relação ao domínio divino. E nessas sociedades acontece um processo de ruptura com Deus e um processo de
grande problematização sociológica. Por isso que você vai ver tanto na Mesopotâmia, mas principalmente no Egito, a grande maioria da população é escrava. Você tem uma verdadeira opressão. É interessante, o Dr. Yoram Hazony escreveu um livro muito interessante chamado Hebrew Philosophy, que saiu pela, não sei se foi Oxford ou Cambridge Press, e ele faz uma discussão interessante falando que a razão que no povo de Israel você tem uma figura de destaque para o pastor de rebanhos em oposição ao agricultor, porque o agricultor fazia parte dessas sociedades onde a exploração do ser humano era um negócio gritante. E é interessante porque Caim é agricultor nesse sentido de alguém que trabalha a terra sem pensar e sem refletir, e ele sugere que Abel resolve fazer uma coisa que nunca se foi dito que deveria fazer. Ele intencionalmente cuida de rebanhos e oferece do seu rebanho melhor para Deus, enquanto Caim entrega o mínimo possível. Caim tinha um lado meio evangélico, dava os R$2 que sobraram do troco no bolso. E aí, nesse processo, ele vai estabelecer essa conexão. Por que os pastores de rebanho são uma abominação para os egípcios? Por que todas as pessoas de muita expressão, como Moisés, como Davi, como Amós, são pastores de rebanhos? Não é ao acaso que eles ocupam uma posição na sociedade que é nem explorar, nem ser explorado. Uma certa situação de relativa autonomia e que representa um grande desafio para as sociedades tão opressoras do mundo antigo. É muito interessante essa reflexão, e pensando aqui, nós vamos ver que, apesar da aliança com Abraão, apesar da chamada de Deus já ser mais antiga, a identidade do eixo histórico de Israel como nação se dá no Êxodo, se dá no momento da libertação do Egito. Por isso, a discussão, que a gente pode chamar socioteológica do livro de Êxodo, se dá quando a gente vê a libertação do povo através da vitória do Deus único, daqueles que são escravos, contra os deuses, todos muito fortes e poderosos da maior civilização, o Egito. E a gente, de fato, o Egito é um negócio impressionante. Faz muito tempo, estava no Museu do Cairo, e a gente vê a pirâmide de Quéops lá com 146 metros de altura, é uma das 106 pirâmides do Egito, né? Mas o pessoal fazia uma estátua desse tamanhozinho, um detalhamento e tal, e a estátua de diorita, que é uma das pedras mais duras que existem. Então, o nível de tecnologia, de sofisticação, impressiona muito. E esse poder egípcio, ele é confrontado pelo Deus dos hebreus, e aí nós vemos que nas pragas, a vitória envolve um combate, uma luta do Deus único vencendo os deuses falsos e legitimadores da opressão que a gente vê no Egito. Então você vê águas e sangue, rãs, piolhos, moscas, a morte dos rebanhos, as feridas purulentas, granizo, gafanhotos e as trevas, e nem todo mundo, né? Às vezes a gente vê, puxa, mas que coisa, por que Deus resolve matar o filhinho do faraó? Que coisa, essa história do Êxodo queria ser mais bonito um pouco, né? Ficou meio esquisito, eu não gosto de ver essa parte da cena. Na verdade, o Deus principal, que ia continuar todo o projeto de opressão, de maldade, o Deus realmente ali é exatamente o próximo faraó, que é o filho do faraó. Então a morte tem esse sentido para a gente entender a coisa no contexto mais amplo. Diante disso, a gente então prossegue e vai ver que não só nós temos a identidade do povo, que se torna esse povo que inclusive vai emprestar, do ponto de vista socio-religioso, identidade a todos que estão na Nova Aliança e no Novo Testamento, né? Esse conceito de ser povo peculiar, tesouro, né, de Deus, essa propriedade, como aparece lá em 1 Pedro, vem da identidade que antes Israel recebe. E aí o que nós temos? Deus faz aliança com Israel. Essa aliança é muito interessante, porque ela envolve esse ato redentivo,
esse ato em que o povo é libertado dos deuses e poderes falsos que se colocam numa situação indevida de domínio. Essa nação recebe uma diretriz sociológica, missiológica, que foi o problema onde mais tarde o judaísmo rabínico acaba se perdendo, porque Êxodo 19, 5 e 6 vai dizer que eles são convocados para ser reino de sacerdotes, no sentido em que eles devem aproximar as outras nações do Deus único que se revela a esse povo tão pequeno, simples e irrelevante em relação às muitas civilizações antigas, que é Israel. Nessa aliança, algumas coisas acontecem. Deus resolve habitar no meio do seu povo. Existe uma presença divina, essa presença que aparece no Monte Sinai, essa presença é representada na teologia do Lego, que é a teologia do tabernáculo, né? Quando a gente vê toda aquela construção visual para aquela sociedade pastoril, uma coisa extremamente impressionante. Isso é bem esquisito para a gente, que a gente vive nesse mundo europeu, grego, ocidental, onde a gente gosta de conceitos abstratos, mas o pensamento hebraico traduz as ideias de modo concreto para que a pessoa mais comum possa absorvê-la e de maneira mais eficiente, inclusive do ponto de vista didático. Então tem muito sentido nisso. E aí, quando Deus se revela, essa presença de Deus, que em Êxodo é libertadora, orientadora, se torna uma presença exigente, porque Deus vai estar em aliança junto com esse povo. E ao fazer isso, é necessário que esse povo entenda como é que a gente anda diante de Deus e do próximo. Nós temos as 613 leis que aparecem na Torá, né? As leis proibitivas e as leis chamadas afirmativas. Proibitivas são 365, uma para cada dia do ano. Então, não sei se você já achou a sua de hoje. Os 10 mandamentos, aí, que são o resumo, né, a essência, se a gente pode falar assim, da lei, e que no próprio contexto do Pentateuco, né, tanto em Deuteronômio como Levítico, e que é reforçado por Jesus quando ele diz que ele está em sintonia com a lei, em oposição aos religiosos do seu tempo, ele reforça em amar a Deus sobretudo e amar o próximo como as duas grandes referências, né? Se o nosso povo cristão pelo menos prestasse bastante atenção nesses dois aí, a coisa estava muito tranquila. Então, nesse ambiente de redenção, nesse ambiente dessa retomada do caminho do domínio divino que foi perdido, né, que é o eixo que se pode organizar muito do ensinamento do Antigo Testamento, a gente tem esses destaques que surgem para pelo menos as principais alianças explícitas, né? Aí as correntes teológicas podem talvez interagir mais um pouco mais, mas explicitamente nós temos a aliança de Deus com Noé, com Abraão, lá em Gênesis 15 e 17, a aliança mosaica de Êxodo 19 a 24, com o foco do capítulo 20, especialmente, repetido em Deuteronômio 5, a aliança com Davi, segunda Samuel, também capítulo 7, e a nova aliança prometida em Jeremias 31, conforme a gente vai encontrar. E para entender como é que a coisa se encaminha, é preciso fazer a devida conexão aqui. Qual é o sentido, qual é a lógica dessa teologia que chega no reino de Deus? A lógica é a seguinte: no projeto da criação o homem deveria reinar. O pecado trouxe essa ruptura desse reino e domínio sobre Deus. Surgem reinos subversivos. Esses reinos de opressão e falsamente legitimizados vão ser o grande foco que cai sobre o povo da aliança. O povo da aliança é redimido e é chamado para ser um reino. Esse projeto que eles devem ser reino, e um reino que tem função sacerdotal, agora caminha na direção da história de acontecer. O que vai se passar no transcurso histórico? Esse povo, indevidamente, quando vence na sua redenção e chega à terra prometida, a primeira coisa que eles querem fazer é o quê? A gente quer um rei. Por quê? Porque todas as nações têm um rei. Quer dizer, qualquer semelhança com a gente não é mera coincidência.
a gente é carne de pescoço, jogar a gente no mato, o mato devolve, não quer, a gente é complicado. Eles têm a pior opção possível, sofreram no Egito e agora querem um governo semelhante. Queremos caminhar dessa maneira. Então Deus disse, tá bom, vocês podem ter um rei. Eles escolhem um rei por critérios que não são os mais razoáveis. E Deus entra no fracasso do povo, numa espécie de projeto de redenção da monarquia indevida, que surge nessa relação de ruptura com o próprio Deus na história de Israel. Então Deus vai escolher Davi. E a história é muito curiosa, né? Porque Davi é esquecido até pelo pai. Não tem mais ninguém? Não tem mais um. Tem razão, eu tinha esquecido, né? Vai lá, escolhe. Deus dá vários avisos, né? Para o Samuel, toda hora no inbox dele chega a mensagem dizendo, olha, não é esse, olha para a aparência, não é bem assim. Até que ele entende Davi, então é escolhido, e a aliança davídica aparece aí. E do ponto de vista literário e teológico, a aliança davídica é muito peculiar. Por quê? Porque a aliança do Sinai, a aliança com Moisés, ela é bilateral. Ela exigia a resposta do povo. Ela exigia obediência. É um tipo de aliança fundamentada nos antigos tratados internacionais do mundo antigo que tinham sido bastante divulgados pelos antigos hititas. E aí, o povo, se desobedecesse, tinha resultados em função da sua desobediência. Aquela famosa lista lá dos bênçãos e maldições, Deuteronômio 28, mostram como é que funciona, né, as estipulações da aliança. Na aliança davídica, tudo é muito diferente. A aliança davídica é sustentada única e exclusivamente pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Ela não depende da obediência humana, ela depende de Deus. É um pouco mais presbiteriano. Deixa eu até tomar um pouco d'água aqui. É muito marcada por essa ação soberana e sustentadora de Deus. E o que Deus diz nessa aliança? Que está garantido que não vai faltar descendente no trono de Davi. No texto bíblico tem até uma brincadeira, que Davi chega para Deus e fala, Deus, o senhor está precisando de uma casa, posso construir uma casa para o senhor? Projeto quase minha casa, minha vida para Deus assim. Deus diz, olha, meu problema maior não é a habitação. Aliás, inclusive, até é o lugar onde eu ponho os pés, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Mas já que você está animado para construir a casa, deixa isso mais para frente. Você, aí não vamos associar a violência ao sagrado, você lutou muito, então deixa o seu filho construir. E falando nisso, eu vou fazer uma casa para você. Essa vai ser a casa de Davi. A aliança surge nessa, né? Nesse sabor assim, gostoso, né? Que a Bíblia é diferente da teologia, que é chata pra caramba, ela é cheia de coisa interessante, ela é o churrasco, né, de picanha, enquanto a gente na teologia só toma pílula sem sabor. Não é bem, irmão? Se alguém foi abençoado aí, levante a mão, oh glória, senti um calor aqui desse lado. Aí, como não faltaria descendente, nessa proposta da dinastia davídica, da aliança davídica, que surge essa raiz, esse ramo que se desenvolve na teologia dos profetas, naquilo que vai chegar propriamente na figura do Messias, que é o rei davídico. Então, qual é a lógica aí? A ideia é a seguinte, que o domínio divino está voltando como por uma espécie de projeto de reconquista. Quando Deus vai reinar na nação que é resgatada, que é redimida, e quando ele reina, por isso essa monarquia davídica, salomônica, ela é meio uma espécie de base de trailer inicial para o reino futuro, pois que o rei davídico, né, surge aí nesse projeto, e o sentido é que enquanto esse reino aparece e ele serve, você vai ver muitos salmos, por exemplo, que são salmos reais missiológicos, né, que apresentam essa ideia de que Deus reina e as nações reconhecem esse reino, porque ele reina sobre Israel e, consequentemente, as nações haverão de reconhecê-lo. É impressionante o famoso único salmo de casamento, né, Salmo 45, que é citado em Hebreus, que é o casamento do rei davídico
uma princesa gentílica. Muito interessante, é show de bola o texto bíblico. Mas se eu fosse você, eu lia a Bíblia todo dia, eu li interessante isso, né? E aí, o que acontece? Na aliança, Deus escolhe Davi como representante dele na terra. Davi é chamado assim de servo do Senhor, né? Por isso que os cânticos dos servos são interessantes, são 4 cânticos que aparecem lá na segunda parte de Isaías. Ele é membro da administração do grande rei. O próprio Senhor unge e adota Davi, e é interessante a linguagem, né? Ele é chamado de filho. No mundo antigo, no mundo do Oriente Próximo, o rei, por definição, é um tipo de filho de Deus, porque ele é semelhante a Deus. O direito de governar é esse. Então, nesse sentido, o rei davídico é chamado de filho. Lembra do Salmo 2, verso 12? Beijem o filho, desculpa, pelo tom, diz o original. Beijem o filho para que ele não fique irado, né? Quer dizer, vocês aceitem, honrem o rei para que vocês não sejam aí atingidos pela a sua reação contra o domínio dele. Então, esse sentido, ele é filho porque ele governa em seu nome. Por meio de Davi, da dinastia davídica, Deus então vai tornar o povo seguro na terra, já que a terra é parte integrante da aliança desde daquilo que aparece prometido a Abraão, já em Gênesis 15, e subjuga todos os poderes que se opõem a Deus. O próprio conceito do Salmo 2 é, né, as nações querendo arrebentar as correntes contra o Senhor e o seu Messias, o seu ungido. Além disso, Deus então se compromete plenamente a preservar essa dinastia davídica. Então, como rei, em virtude da criação e da soberania absoluta, Deus não vai tolerar de jeito nenhum essa proposta de oposição de poderes que se opõem. A gente às vezes lê os salmos, né, muitos salmos davídicos, e a gente sempre lê na ótica individual, né? Olha, eu estou passando por um problema, um conflito, Davi passou por isso, mas a dimensão teológica do salmo é que Davi é o rei da dinastia davídica que vai levar essa aliança adiante. Então, quando o rei morre, não é só o rei do indivíduo, é aquilo que envolve a promessa divina. Você pega o Salmo 20, que você gosta tanto, do verso 7, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, é o rei indo para a guerra, né? E aí, se ele morre, as decorrências para a perpetuidade da aliança são complicadas. E por isso, essa confiança no Senhor vai muito além do nosso eixo individual. E o que acontece? Essa expectativa é a raiz da mais ampla visão do ateu sobre o futuro. Porque Deus é o grande rei, quer dizer que o seu reino, que é um reino de justiça, de paz, vai acabar vencendo. O nosso amigo Georg Philipp Handel descobriu isso com muita facilidade. E vai esmagar toda a oposição e purificar a criação da rebelião contra esse governo divino. Esse é o foco último da história, aquilo que os teólogos chamam às vezes do sonho dos profetas, a expectativa messiânica, aquilo que se desdobra na literatura apocalíptica, inclusive. Esse grande rei, de quem todos dependem, dá uma olhada lá no Salmo 103, 104, por exemplo, especialmente 104, ele se opõe a quem? Aos soberbos. Os Salmos, a briga é contra o arrogante, o soberbo, o indivíduo que se acha alguma coisa, porque eles confiam em si mesmos, nos deuses que eles criaram, e então essa teologia se organiza assim. Qual que é o problema? O problema é que tudo que envolve projeto de Deus dá errado. Amém, irmãos? Hoje ninguém respondeu, hein? Vou tomar outro copo d'água. Dá errado que conta com você e comigo, então já viu, não vai dar certo. É interessante, a gente vive essa síndrome da certeza, né? Nós somos pós-cartesianos, mas se ler a Bíblia assim, se ler com atenção e de verdade, vai dar dor de barriga o tempo todo. Né? Porque Deus promete uma coisa, logo em seguida acontece algo que mostra claramente que não vai acontecer. Deus chega para Abraão, olha, você vai ter, será uma grande nação. Em seguida fala que a mulher dele era estéril. Que brincadeira é essa? Vai para a terra, chega, a terra está ocupada e tem fome na terra e ele é obrigado a fugir para o Egito. Quer dizer, a proposta do texto, você quer ver que tudo que Deus diz não vai acontecer de jeito nenhum? São tantas emoções, a teologia do Roberto Carlos aqui. O livro é fascinante, e que a gente lê já amarrado nas coisas, né? Está amarrado, né? É difícil, mas quando você lê na naturalidade, né, como você vai vendo como o texto ele cria.
Então o que acontece? Diante, né, é nisso que a teologia liberal se perde. Lê o texto, olha que incongruência, aqui foi colocado de propósito, você que não sabe, lê o aviso. Quando o reino é tão vitorioso, logo o pessoal vai fazer a maior bobagem possível. Então, quem é o indivíduo mais sagrado da história de Israel? O sumo sacerdote Arão. Foi ele que fez o bezerro de ouro? Claro que sim. Quem é o mais sábio? Salomão. Quem vai fazer uma bobagem? Ele mesmo. Então, olha nós na vida aí, né? Então, interessante é que o reino salomônico, Salomão se compromete, né, em função das suas alianças internacionais, compromete sua fidelidade. O seu governo, os seus impostos são problemáticos, a gente vai ver isso, né, que acontece no cenário. Isso facilita a revolta do exilado lá no Egito, Jeroboão I, e aí o reino divide. E aí uma loucura, que a terra de Israel, que fora mais ou menos 5, 6 vezes maior do que o mapa que vocês estão vendo, agora é reduzida a um pedaço tão menor e ainda dividido em duas partes, no qual na prática ficou só Judá e Benjamim. Benjamim quase é da segunda divisão, então a gente não... É um negócio muito pequeno, simples, e a situação de ruptura total. Então, se a gente lê o texto direito, o Reino do Norte tem 20 reis, com troca de dinastia, umas de 5 dinastias que trocam sempre por assassinato. A pessoa lê esse livro direito de noite e não dorme direito, né, porque é complicado. A decadência completa. Mesmo Judá tem poucos reis bons, mais ou menos uns 8, e só alguns assim é que classificam para a final da Libertadores aí, que talvez Ezequias e Josias, o resto tudo fica aí na dimensão muito abaixo. E aí quando a gente lê isso, o que acontece? Certamente vai ser um desespero total, porque cadê o reino? O reino fracassou, o reino dividiu, a apostasia se definiu, e então parece que Deus perdeu. Tanto é que os profetas entram em crise total, porque se fosse só essa decadência e essa divisão estava tranquilo, mas os assírios conquistam e destroem o Reino do Norte, 722, como a gente conhece na história, e a gente vai ver finalmente aquilo que era inaceitável, que deixou Abacuque completamente maluco. Por quê? Porque a Babilônia destrói Judá, destrói Jerusalém e conquista o lugar do templo. O templo é o lugar onde Deus habita, o lugar que ele escolheu para colocar ali o seu nome. Todo mundo tinha certeza que o CEP divino é lá. Se vocês entenderem como isso é forte, até hoje o judaísmo entende que o lugar, o monte do templo, é o lugar de contato entre a realidade espiritual e o mundo onde nós vivemos. É o centro da criação do mundo. É o lugar onde era o Monte Moriá. A gente não faz ideia o que está envolvido ali. Então eles tinham certeza de que ninguém jamais ia conquistar aquele lugar, especialmente Babilônia. É que Babilônia vinha em nome de Marduk. Então eles destroem tudo, o templo é destruído, conforme a tradição judaica no dia chamado Tisha B'Av, final de julho, começo de agosto. Aliás, as duas vezes que foi destruído, tanto pelos babilônios como pelos romanos, foi no mesmo dia do calendário hebraico. Essa não é coincidência, nada a ver. E aí, com essa situação impressionante, aí os profetas entram em crise completa. E aí a pergunta é, Deus tem sentido? Sim, porque ele era o rei da nação. A nação se submeteu a ele, chorou no Egito, eles aceitaram o tratado, fizeram aliança e prometeram obediência. Qual é o foco da obediência? Não terás outros deuses além de mim, ou que se compare comigo. Eles traíram a aliança repetidas vezes. E Deus disse, vocês gostam de ídolo? Mas gostam mesmo? Não tem problema, vou mandar para um lugar onde tem bastante, fiquem à vontade. Foram para a Babilônia, voltaram curados. Impressionante como funcionou bem. Nunca mais queremos saber disso. E é surpreendente porque com essa proposta dentro do contexto da aliança mosaica sinaítica, o julgamento cai. Mas vem o problema, como é que fica o outro lado da moeda? Como é que fica a sustentação da promessa divina? E os profetas vão construir em cima da teologia que tem a sua raiz na aliança davídica. Por que é que a gente pode lamentar e entender o que está acontecendo aqui? Baseado no que foi conversado e definido no Sinai.
Agora, como é que a gente pode lamentar e ter esperança ao mesmo tempo? Por causa da aliança davídica. A aliança davídica promete que, em vários textos, vocês conhecem os textos especiais de Isaías, por exemplo, né, do ramo de Jessé, da raiz, né, vai surgir um ramo, um rebento. A gente tem os famosos textos messiânicos do retorno do reino davídico, mas um dos mais fortes é Amós 9, que inclusive aparece em Atos 15, que diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, que é exatamente uma referência ao rei davídico. Consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Interessante que Amós é um dos mais antigos dos profetas menores, provavelmente escrito no ano 755 a.C. isso aqui. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Então, nesse cenário da expectativa que nós temos do reino que vai ser retomado, é esse cenário que desemboca no Novo Testamento. Por isso ele é fundamental. Fundamental em vários aspectos. É fundamental, primeiro, porque essa expectativa, ela é a referência que sustenta aquilo que envolve o futuro, a chegada desses dias. Muito material apocalíptico, muito material voltado para essa esperança se desenvolve no contexto da literatura judaica, até inclusive um pouquinho antes e também durante aí o período do início do cristianismo. Mas também eles estão numa situação difícil diante do Império Romano. O Império Romano está crescendo, está se tornando mais poderoso e mais exigente, né? Quando a gente estuda a vida do Herodes o Grande e as suas monumentais construções, o muro de contenção do templo, que era gigante, você faz ideia qual é o tamanho do templo de Jerusalém antigo. Era um prédio do edifício com cerca de 45 metros de altura. A pedra base de sustentação do muro ocidental, 650 toneladas. É um negócio de doido. Não entra na lista das grandes maravilhas do mundo antigo por razões evidentemente conhecidas. Mas é impressionante. Isso é só uma das 11 mega construções do Herodes. Agora, adivinha quem foi que pagou tudo isso? Você já conhece essa experiência faz tempo, né? O povo, esse povo está desesperado, está sofrendo na mão dos romanos, essa expectativa cresce. E nesse momento, nessa perspectiva de ideia de reino, é que surge a mensagem e começa com a proclamação de João Batista e que chega no Messias Jesus. E quando a gente observa isso, a gente vai ver a proposta do reino chegando com a vinda de Cristo. E aí nós temos o Novo Testamento trazendo para a gente uma proposta teológica muito interessante e valiosa. João Batista anuncia o reino presente, o reino já está, o reino está, que é um dos desafios importantes da teologia do Novo Testamento. A presença de Jesus, o poder de Jesus, a sua vitória sobre a morte, as doenças, os demônios, mostra que o reino de fato está presente. E dentro dessa visão dialética muito presente no pensamento hebraico, a escatologia tem essa tensão tão enfatizada por gente como C.H. Dodd, como George Levy e outros estudiosos, e cujo desequilíbrio traz problemas para a história da teologia da igreja, que é a famosa tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, o reino já chegou, o reino está presente, essa comunidade do povo de Deus, que tem o reino na sua vida, deve fazer do mundo um lugar melhor e fazer com que a realidade do reino se torne presente na vida das pessoas em função dessa realidade de que o Messias chegou. Mas esse reino também não veio na sua plenitude. Então vive-se na expectativa e deve-se aguardar e se esperar, como cantamos agora há pouco, a chegada do reino. Historicamente, a igreja tem feito esse processo de desequilíbrio, né? Quando a gente rompe com aquilo que os fenomenólogos da religião preferem chamar de utopia cristã neotestamentária, a expectativa do reino futuro, rompe com isso e você cria
uma teologia, um evangelho completamente imanente, cuja proposta de reino se traduz quase que exclusivamente em ação social e mais nada, ou ética, como alguns fizeram no passado. E você tem o oposto, que é o pessoal que diz, olha, a coisa é tão futura que a gente não precisa mais viver o presente. Então a gente vai largar tudo, vamos nos esconder no nosso canto, o mundo vai ser cada vez pior. Eu lembro de uma pessoa muito gente boa, muito querida, mas que se deixou levar por essa radicalização. Um dia eu falei para ele, vamos fazer um projeto assim. Ele disse, nem adianta, porque Jesus já está chegando, e a Bíblia fala que o tempo do fim será pior, que o amor de muitos esfriará e vai se multiplicar a iniquidade, então não adianta nem perder tempo fazendo projeto nenhum, porque Cristo já está às portas. Aliás, ele disse, eu acho que inclusive ele já está atrasado. Eu falei, tá, será que é por isso que Deus é brasileiro? Aí ele não quis mais continuar a conversa. Então, esse elemento é fundamental. Nessa proposta da apresentação do reino, surpreende muito a maneira como Jesus vai apresentar. Por quê? Porque no início do ministério, quando o texto destaca, tanto a partir de Mateus 5, como paralelo de Lucas 6, quando Jesus vai falar sobre o reino, ele vai focar nas bem-aventuranças. Isso com certeza é uma grande decepção para os discípulos, e talvez para muita gente das igrejas também. Por quê? Porque se alguém está num momento de tanta opressão romana, com tanta coisa séria, e Jesus chega lá com todo esse poder, com toda essa... Jesus, eu imagino pessoalmente que Judas Iscariotes largou Jesus e traiu porque ele se decepcionou. Ele falou, o rapaz tem futuro. Porque ele fala como ninguém. Vê esses caras aí, os grandes chefões da religião lá de Jerusalém, ele começa a falar, ele cala os caras, eles têm cada saída que ninguém nunca imaginou. O homem é bom. Depois, quando ele fala, ele atinge o povo, porque em vez de dar aquelas respostas políticas, escapando para lá e para cá, ele fala com autoridade. Eu já vi ele fazer cada coisa, rapaz, tem uns caras esquisitos aí que saem espumando pelos dentes, sei lá o que é aquilo, e o homem resolve. E ele curou gente de uma maneira impressionante, até levantar morto, esse cara vai longe, mas tem cada ideia estranha que não vai dar muito certo. Era para ele chegar para os romanos assim, ó, cair 10, 15 de uma vez, ele resolver a parada rapidamente. Elas não entendem que até curar filho do oficial romano, ele cura, ele devia até matar os dois de uma vez, o filho e o pai, ele vai lá e cura o cara. Então esse indivíduo é muito bom, mas o projeto dele não dá para a gente encarar. Mas tem muita gente na igreja pensando de maneira parecida. Então Jesus vai focalizar a proposta do reino, e a gente vai entender que ela surpreende, nas famosas 8 bem-aventuranças. E veja a intenção teológico-literária. Mateus faz isso por quê? Porque ele está anunciando o reino para o povo judeu. É ao contrário do que a gente imagina, Atos vai revelar isso, muitos judeus creem em Jesus, em grande quantidade. Muitos sacerdotes obedecem à fé. Os fariseus, em Atos, se convertem em grande quantidade. Por isso que a perseguição começa, que é gente demais crendo nesse negócio novo que surgiu aí, nesse caminho, né? E aí, as bem-aventuranças, elas são o quê? Elas são um paralelo dos 10 mandamentos. Então você tem Moisés, Jesus, o novo Moisés, paralelo ao profeta esperado. Você tem o quê? O Monte Sinai e o Sermão do Monte. E o lugar nem é exatamente um monte, mas é um lugar elevado. Em hebraico seria monte, mas a intenção é literária. Em Lucas é chamado de planície, porque Mateus tem o foco muito claro. E os 10 mandamentos, você tem as bem-aventuranças desse paralelo. Por isso, a coisa é tão importante. E qual é o perfil do reino? Aí vem a surpresa para todo mundo, porque a gente acha que o problema de restauração da teologia do domínio, que envolve a questão da criação, é principalmente externo. E Jesus diz, o problema que envolve a ruptura do domínio devido de Deus, que nós deveríamos exercer em sintonia com o Criador Rei, está dentro da gente. Por isso que o reino começa com essa espiritualidade interna, quando a gente desce do trono, dobra o joelho, põe a cara no chão e reconhece que ele é rei. A gente não pode permitir essa polarização em que a gente tem hoje gente querendo orar de um lado,
gente querendo estudar do outro gente querendo fazer transformação social, do outro gente querendo fazer missão a partir de um outro paradigma. O Evangelho envolve toda essa realidade, interagindo sem essas relações de oposição, polarização. Aí Jesus começa a decepcionar o pessoal. Eu queria ser uma fumacinha para ver a cara dos discípulos. Será que ele veio na reunião certa? É esse mesmo rapaz? Tem certeza? Olha o GPS aí, era aqui mesmo, né? Porque Jesus diz que o reino começa quando nos atingem e alguém se torna bem-aventurado, Macarios, Ashrei, que quer dizer conquistador, vencedor. Ele é feliz no sentido de bem-sucedido, além de ser feliz. Você lembra do Salmo 1, né? Tudo que ele fizer prosperará. O bem-aventurado hebraico é muito concreto. É tipo, vai dar tudo certo. E ao mesmo tempo envolve a felicidade. Quem é bem-sucedido na conquista do reino? Quem espiritualmente não tem nada para apresentar diante de Deus. Papel vazio. Confissão de pecado, reconhecimento da realidade sem o engano falso que o nosso coração traz sobre a gente mesmo. É o que tem postura e coração de criança. Que não precisa usar máscara, que chega diante de Deus, Deus, ó, só a tua misericórdia eu chego. Isso é importante porque para as comunidades religiosas em volta de Jesus, todo mundo tem a ficha cheia, todo mundo tem um currículo maravilhoso de justiça e bondade. Não é suficiente só reconhecer pecado, é importante sentir intensamente o que isso significa. Por isso, isso é muito forte, né? Feliz e vencedor é quem chora, é quem não só sabe que é pecador, mas tem contrição, que é abatido pela sua fragilidade e está nessa condição de reconhecer a necessidade na sua dimensão maior. É aquele que é manso, o que é humilde, que mesmo tendo razão, não vai vencer a coisa a partir do seu próprio direito, da sua própria força. Interessante que os mansos humildes vão herdar a terra. Né? A terra é suficiente para acabar com a união de várias famílias através da história. A terra não, R$100 é suficiente para o mundo complementar mais do outro. Né? Bem-aventurado é que nem fome e sede de justiça. Quer dizer, Jesus desloca a coisa para as intenções profundas do nosso coração. Qual é a minha sede? Qual é a minha fome? O que eu desejo? O desejo de justiça no mundo, que tem a ver com o reino divino, e justiça sobre a minha vida, é fundamental. Uma coisa que a gente deveria multiplicar no Facebook, no Instagram, é bem-aventurados os misericordiosos. O povo bravo, esse povo crente, né? Como a turma gosta de ter pedra na mão para jogar nos outros com facilidade. Misericordioso é que quem trata os outros do jeito que Deus trata a gente. Essa postura é aquela história, aquela parábola lá da pessoa que devia tanto e foi perdoada e agora vê o outro que deve pouco. Bem-aventurado quem é puro de coração, que não quer dizer perfeição nem ética irrepreensível, quer dizer coração não dividido. Provavelmente o grego traduz a palavra tam no hebraico, que é igual ao termo usado para o sacrifício que não tinha mancha. A ideia de um coração íntegro, alguém que não sonha, outro sonha além do reino, que compete com ele. A gente faz isso, né? Eu vou sonhar com o reino, mas se o reino puder abrir um espaço para esse tipo de realização, glória, aleluia, Jesus. Se eu puder também, né? A gente achou a pérola de grande valor, mas tem uma outra joalheria ali tão bonita, que talvez, né, seja interessante. O puro de coração não tem essa divisão. E feliz é o pacificador. Que é essa pessoa? É que, já que o pecado tem a ver com a ideia de ruptura, de distanciamento, de rompimento daquilo que era referência dessa união necessária, o pacificador ele tem um caminho contrário. Ele aproxima as pessoas de Deus, portanto ele evangeliza, ele faz missão, e aproxima as pessoas umas das outras. Diferente daquele cara que quando chega para jogar futebol de salão, o pessoal diz, agora complicou, agora nós estamos perdidos aí, porque
Agora só com oração forte para resolver o negócio aqui. Né? Bem-aventurado e feliz é quem, ao entrar nessa sintonia do reino, nunca será entendido. Por isso será rejeitado, maltratado e muitas vezes perseguido. Jesus diz, foi sempre assim que aconteceu no meio de vocês. Porque nadando contra a correnteza, deslocado dos objetivos que as pessoas que não estão no reino estão, essa pessoa certamente, no mínimo, é um tonto, é um bobo. Talvez parecido com a famosa poesia do Bobo, da Clarice Lispector, vale muito a pena ouvir, muito interessante. Ele vai ser perseguido por causa da justiça. Jesus disse, quando começar a acontecer isso, o negócio está bom, pode encomendar coxinha, bolo, brigadeiro, comemore, porque vocês estão entendendo. E nesse projeto do reino, nessa realidade que envolve esse reino dentro de nós vamos ver que Jesus só faz duas exigências para os seus discípulos. Muito simples, muito direto. Ele diz para esses que estão em sintonia que eles são sal da terra, e esse sal, se perder o sabor, não pode ser restaurado. Provável referência sal que é extraído do Mar Morto, que é uma mistura de cloreto de sódio com outras coisas, e até mesmo sal que era jogado, especialmente na época do inverno, no pessoal, para não escorregar na entrada do templo e depois não serve para nada. E vocês não podem perder esse sabor. Aí dá para a gente ter uma ideia do lago mais estranho do mundo, 330 gramas de sais em 1 litro d'água. E depois ele prossegue dizendo que os seus seguidores que estão recebendo esse reino na sua vida são luz do mundo e não podem esconder uma cidade construída no monte. Jesus morou e viveu em Nazaré. Nazaré fica exatamente no lugar alto e dá para ver a cidade de longe. Então isso talvez esteja em vista. E ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, mas coloca no lugar apropriado para iluminar todo mundo. Candeia antiga ilumina a pessoa dentro da casa, e isso é bem compreendido. E qual é a ideia? Ser sal envolve a ideia do reino presente, no sentido que o povo de Deus ligado ao reino não pode deixar se corromper e entrar no caminho que o mundo sem Deus vive. E sendo sal, eles impedem a sociedade de se corromper e de apodrecer. É exatamente a postura legítima, ética e de comportamento necessário. Uma grande preocupação na nossa igreja de hoje, tão efervescente, tão assim, vamos dizer, celebrativa e quase holofótica, né? Quando a gente enxerga tanta coisa e a qualidade pessoal daqueles que fazem parte da comunidade nem sempre tem a sintonia com esse compromisso do salmo. E a luz já é um projeto mais forte, é de invadir, de chegar com o reino para fazer diferença. E como? Com as boas obras. Que obras? Obras que têm sintonia com as qualidades do reino. Claro que obras não tem nada a ver com justificação, não tem nada a ver com salvação. Essas obras são sinais da graça que atinge a vida de uma pessoa que, perdoada, salva, entra no reino. E a maneira de expressar amor incondicional e graça concreta é através dessas ações que fazem diferença na vida da comunidade. Me lembro de uma experiência que eu tive que me deixou muito pensativo. A gente fez um projeto no interior de um lugar muito necessitado no Paraguai. Eu, como não sou muito convertido, tenho um lado bastante saiônico que precisa de oração forte, né? E lá não teve muito tempo condição de a gente fazer reunião, pregar e falar, né? Aí um fariseu saiu e disse, está vendo, esse negócio não deu certo, não deu para ler a Bíblia, fazer oração e explicar para as pessoas. Então essa nossa projeto aqui não deu muito certo, que a gente só construiu a clínica, só fez um trabalho para ajudar as crianças e as pessoas necessitadas na área de saúde, e eu vou sair daqui devendo. E ainda bem que ainda há esperança para nós, né? E é impressionante.
aquelas pessoas começaram, por causa disso, a vir à igreja, ouvir o Evangelho. Muitos se converteram, alguns imediatamente tiveram interesse em missão. E eu sou bem devagar, mas de vez em quando eu aprendo alguma coisa. E aí, o que foi que a gente pôde perceber ali? Que esse pessoal pensou: quem são esses malucos que vieram de tão longe para se preocupar com a gente sem ter nada a ganhar com isso? Por que essa gente é assim? Aí eles falaram: a gente quer saber o que eles acreditam. Foi a coisa mais fácil do mundo explicar. Meus queridos, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Portanto, a gente entende que a definição da nossa identidade e a resposta ao mundo tem sintonia com os profetas, com o projeto de ser sal e luz, que está ligado ao reino. Lembrando, ser sal é resistência à corrupção, manter a diferença, é pagar o preço diante daquilo que a gente tem. Influência no mundo, luz de Deus em nós, não se pode esconder, a gente precisa ser ativamente ligado a essa mudança que a luz traz através de projetos que marquem isso. Como é que a gente faz? Resposta muito simples: essa luz deve brilhar e assim as pessoas vão glorificar a Deus. Essas obras que têm a ver com essa luz, obras em sintonia com Deus, com as qualidades das bem-aventuranças, obras que vão glorificar o Pai e fazer diferença. Que Deus nos abençoe, porque Ele nos ajuda a entender que são as obras para dominar. Nesse sentido, o domínio de Deus significa o conserto completo no futuro. Esse domínio envolve elementos que atingem a economia e a ecologia, 90% das notícias que você ouve todo dia. Obras para mostrar, essa obra envolve o domínio de Deus, mas não o domínio humano. Não são obras para a gente mostrar que a gente é, mas sim o reino de Deus. Não são obras para aliviar a culpa de muita gente, nem para pagar pecado, e muito menos para se sentir superior. A gente, portanto, deve ter uma proposta de ação prática, de envolvimento, mostrando essa graça de Deus em tudo aquilo que pode aparecer em diversos projetos que têm a ver com educação, saúde, ciência, política, arte, justiça, missões e evangelização. Encerrando esses últimos minutos, só uma leitura daquilo que aparece na boa paráfrase da mensagem, que diz: deixa-me dizer por que vocês estão aqui. Somente para ser o sal que traz o sabor de vida ao mundo. Se não puderem mais salgar, ninguém mais poderá sentir esse tempero especial de uma vida dedicada a Deus. Vocês serão inúteis e não servirão para nada. Quero dizer mais, estão aqui para ser luz, trazendo as coisas de Deus a todos. Deus não pode ser guardado como segredo, é para contar para todo mundo. É para ser visto como um farol. Vamos espalhar essa luz, chega de escondê-la. Fiquem bem onde todos podem vê-los. Isso. Agora que estão bem no alto, onde dá para ver bem, tratem de brilhar. Abra os braços e o coração, que o amor sem interesse seja a marca de vocês. Agindo assim, vocês levarão as pessoas a querer saber de Deus, o generoso Pai do céu, e Ele irá ficar para amar e feliz. É uma paráfrase que eu fiz em cima da paráfrase que eu ajudei a coordenar. Que Deus nos abençoe. Obrigado.